Graça e paz a todos, amados. Amados, no livro de Mateus, capítulo 18, versículo do 15 em diante, fala de como tratar a ofensa de um irmão. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Então aqui está mostrando que nós, cristãos, temos a obrigação de julgar. Só não podemos julgar os do mundo. É o Senhor quem os julga. Mas nós temos essa obrigação. É só vocês terem um bom ânimo e estudarem lá o livro de 1 Coríntios, capítulo 5. E vá a sós com ele e mostre o erro. Repreenda-o. Não pode julgar com oração. Aí é pecado. Se o seu irmão o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Então, ele insistiu em continuar no erro. Foi o que aconteceu no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, onde um homem se deitava com a mulher do pai dele. E o apóstolo Paulo totalmente falando, vocês estão ainda orgulhosos com isso, não devia expulsar esse homem do meio de vocês para que toda a igreja não seja fermentada? Expulsa esse perverso no meio de vocês, entregue-o a Satanás, entregue ao mundo, para que o corpo seja salvo no dia do Senhor. O mundo jaz do maligno, entregue ao mundo, entregue-o a Satanás, para ver se há repreendimento dessa pessoa. Porque ele estava recusando a ouvi-los. Foi repreendido 1, 2, 3, várias vezes. Teve um tempo, um processo de repreensão. Lembram lá daquela passagem que fala que ele saiu do nosso meio, mas na verdade ele não era dos nossos, porque se fosse dos nossos, permaneceria conosco. Então, meus amados, aqui também tem uma Bíblia de estudo aqui, onde o teólogo fala. Esses versículos delineiam o processo pelo qual os discípulos demonstram a preocupação do grande pastor pelas ovelhas desgarradas. As palavras contra ti não aparecem nos mais antigos e melhores manuscritos do versículo 15. Sendo assim, o processo não é destinado simplesmente para o trato com queixas pessoais, mas sim para qualquer conduta pecaminosa da parte do irmão ou irmã cristão que indica estar se desviando de Cristo. Então, o nosso papel é trazê-lo para Cristo. O propósito do processo não é punir, mas restaurar o discípulo pecador, ganhar o seu irmão. Se no passo final do processo o discípulo professo se recusar a atender o chamado da igreja, que não é nenhum templo feito por mãos humanas, é a congregação dos santos, para se arrepender, a igreja deve admitir que ele não é um discípulo verdadeiro e deve excluí-lo da comunhão. É o que eu falei para vocês. Ele se desviou do nosso meio, na verdade nunca foram dos nossos. Se fosse, permaneciam. Qual é a dificuldade de entender esse texto, meus amados? Fica os irmãos na paz de Senhor Jesus.